Olha só, hoje a gente vai fundo em um dos personagens mais icônicos e, vamos ser sinceros, né, mais problemáticos da cultura pop, Barney Stinson. Mas ó, esquece qualquer análise comum. O que a gente vai fazer aqui é uma verdadeira auditoria teológica, para descobrir qual seria o destino final dele. Suit it up, ou, no bom português, vista o terno. Esse era o lema dele, né? O grito de guerra. E era muito mais do que só uma dica de moda. Era uma filosofia de vida inteira. Tipo uma armadura, sabe? Para ele se sentir invulnerável, poderoso e, claro, lendário. E é aí que entra a grande questão que vai guiar nossa análise. Quando o show acaba, quando a performance termina de vez e a alma é finalmente julgada, para onde, mas para onde mesmo, vai um cara como o Barney Stinson? Então vamos lá, a gente vai usar nada mais nada menos que a estrutura moral super rigorosa da Divina Comédia do Dante Alighieri para, literalmente, mapear os pecados do Barney. A ideia é encontrar o lugar exato dele na geografia do inferno, porque, afinal de contas, a justiça tem que ser feita, né? Bom, para começar, vamos dar uma olhada nos argumentos da acusação. E para fazer isso direito, a gente precisa primeiro entender a estrutura legal da coisa, digamos assim. Ou seja, como é que o Dante classifica os pecados. Então, o Dante divide tudo em 3 grandes categorias. Primeiro, a incontinência, que é basicamente a falta de autocontrole, não conseguir dominar as paixões. Depois vem a violência, o uso da força bruta, bem animalesco. E por último, a fraude. Ah, a fraude, o pecado do leopardo. Esse é o uso malicioso da razão. E olha que interessante, segundo Dante, esse é um pecado que só nós, seres humanos, podemos cometer. E aqui está o ponto central de tudo, a chave da nossa investigação. Para julgar o Barney, não adianta só fazer uma lista do que ele fez. A gente precisa entender o como e o porquê. Foi um ato de pura paixão, sem controle nenhum, ou foi um plano friamente calculado? A resposta para essa pergunta é o que define a diferença entre ser levado por um vento eterno ou ser açoitado por demônios. É sério. Ok, com essa estrutura toda montada, vamos agora analisar o que parece ser o veredito mais óbvio, para logo em seguida mostrar por que ele está redondamente enganado. É a primeira coisa que todo mundo pensa, não é verdade? O cara teve mais de 250 parceiras. Ele é tipo a definição de promiscuidade. Com certeza o lugar dele é lá no segundo círculo, junto com a Cleópatra, a Helena de Troia. Parece óbvio. Caso encerrado, certo? Pois é. Não. Totalmente errado. E entender o porquê disso é o segredo para a gente desvendar a verdadeira natureza dos crimes dele. Guardem bem isso. Barney Stinson não é um pecador da luxúria. Vamos dar uma olhada na definição do próprio Dante. O que é a luxúria para ele? É o pecado de quem submete a razão ao desejo. Ou seja, a pessoa perde o controle. E a punição é um espelho disso. Se em vida a pessoa foi levada pelos ventos da paixão, na morte ela é arrastada para sempre por ventos caóticos. E é aqui que a gente vê a diferença gritante. O Barney, quando é que ele perde o controle? Praticamente nunca. Ele não submete a razão ao desejo. Muito pelo contrário, ele usa a razão como sua principal arma para planejar, para arquitetar a conquista. A paixão é só a isca que ele usa para os outros, nunca para ele mesmo. Parem para pensar um pouco. A vida sexual do Barney é quase um trabalho de escritório. É burocrática. Ele tem estatísticas, gráficos, regras, ele cria teorias complexas, tipo a lei do limão, e escreve manuais inteiros como o playbook. As jogadas dele não são impulsivas, de jeito nenhum. São verdadeiras produções de teatro. Precisam de roteiro, figurino, planejamento. Ele não é um escravo dos instintos, ele é um predador intelectual que manipula os instintos dos outros. E isso nos leva direto para o centro da questão. Se o crime dele não é a falta de controle, então qual é o verdadeiro crime? O verdadeiro pecado dele não é a incontinência, é a fraude. Aquele pecado que a gente falou que é exclusivo dos humanos. Usar a nossa capacidade de raciocinar para enganar. É uma distorção completa daquilo que nos faz humanos. E é exatamente por isso que, para o Dante, a fraude é um pecado muito, mas muito mais grave do que a luxúria. E para provar isso de uma vez por todas, a acusação tem em mãos uma prova irrefutável. Uma prova material que documenta com todos os detalhes a natureza exata dos crimes dele. O documento que sela o destino dele. Isso mesmo, o playbook. E vamos combinar, aquilo não é só um livrinho de cantadas. Aquilo é um manifesto da fraude premeditada.
Cada página ali é um testemunho de um plano de engano com um único objetivo. É a prova do crime, o corpo do delito. Vamos pegar um exemplo clássico. A jogada do Lorenzo Van Matterhorn. Pensa bem, isso não tem nada de impulsivo. É uma operação super complexa. Ele cria sites falsos, uma persona digital completa, inventa uma história de que é um bilionário recluso e famoso. Ele está usando tecnologia, planejamento avançado, tudo para enganar. O objetivo aqui não é conexão, não é união, é uma conquista puramente transacional. Isso é fraude na sua forma mais pura. Bom, com as provas todas na mesa e o crime bem definido, não resta mais nenhuma dúvida, né? Chegou a hora de anunciar a sentença. E o veredito é: oitavo círculo do inferno, a Malebold, que significa bolsas do mal. Mais especificamente, a primeira vala. O lar dos rufiões e dos sedutores. É lá que ele faria companhia a figuras como Jazão, o famoso líder dos Argonautas, que foi condenado exatamente por isso, por seduzir e depois abandonar a Medeia. E no inferno do Dante, é bom lembrar, a punição nunca é por acaso. Tudo segue um princípio chamado contrapasso. É tipo uma justiça poética, sabe? Onde o castigo é um reflexo simbólico ou até o contrário do pecado que a pessoa cometeu em vida. E o contrapasso do Barney, nossa, é de uma ironia cruel. Pensa só, o homem que vivia da lábia, das mentiras, das histórias, é forçado a marchar em silêncio absoluto. O cara que usava ternos caríssimos como uma armadura agora estaria completamente nu, exposto. E o predador, aquele que sempre controlou o jogo, viraria gado, açoitado e conduzido por demônios com chifres, que são o símbolo perfeito da traição que ele mesmo praticou tantas vezes. Mas espera aí, para a justiça ser completa, a gente tem que ouvir a defesa, certo? Será que existem alguns fatores que poderiam aliviar essa pena? Vamos ver esse apelo de última hora. A defesa poderia levantar 3 pontos importantes. Primeiro, será que o Ted, que é quem conta a história, não é um narrador confiável? Talvez ele tenha exagerado um pouco as coisas para justificar ter ficado com a ex do Barney. Segundo ponto, o trauma profundo que ele sofreu com o abandono do pai. E por fim, aquele momento de redenção que parece tão genuíno quando a filha dele, a Ellie, nasce. Olha, esses são pontos muito válidos, sem dúvida. Eles dão muito mais complexidade para o personagem. O trauma com certeza ajuda a gente a entender a origem dessa persona toda que ele criou. Mas explica a origem, não justifica a escolha de continuar enganando todo mundo conscientemente por anos e anos. E mesmo que o amor pela filha seja lindo, a teologia do Dante ia perguntar: ok, mas e o arrependimento por todo o mal causado a centenas de outras pessoas? Então, pensando no personagem que a gente conheceu durante 99% da série, o veredito se mantém. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta, uma provocação final que vai muito além do Barney e fala sobre a natureza da identidade em si. Se a identidade inteira de uma pessoa é só uma performance, uma fraude, será que ainda sobra um eu de verdade, um eu autêntico para ser salvo? Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanhar essa análise com a gente.